Meninos, então, novamente, bom dia a todos. Todo mundo me ouvindo, né? Isso, puder escrever aí no chat, por favor, que está me ouvindo, eu agradeço. Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, obrigado. Ok. Vamos iniciar aí a nossa aula, né? Saudades de vocês, quanto tempo que eu não os via. Não tivemos aula na semana passada, então a gente está um pouquinho com o tempo apertado aí. Mas vamos lá. Eu avisei a vocês pelo grupo do WhatsApp na quarta-feira, né, que já está funcionando agora o chat do aplicativo Conexão Escola. Então, cheguei até a fazer alguns testes com alguns alunos aí. Vou pedir para vocês, se precisarem entrar em contato comigo, que vocês deem preferência para o chat, ao invés do WhatsApp, tá? Quais as vantagens aí desse chat do aplicativo Conexão Escola? Ele não consome a internet de vocês, então não vai gastar da internet. Ele é o meio de comunicação oficial e institucional. Né? O que significa isso? O governo de Minas, a Secretaria Estadual de Educação, criou a funcionalidade, então ela deve ser para a comunicação entre alunos e professores, tá? E tudo que a gente conversa lá está sendo monitorado. É uma forma que o governo de Minas tem de fiscalizar que nós, professores, estamos trabalhando. Então, ele é pouco funcional, né? Quem já acessou ele viu que ele não tem muitos recursos, né? Ele só te permite mandar mensagens de texto, tá? Mas eu acho que é o suficiente aí para nós nesse momento. Então, se alguém tiver dificuldade para acessar esse chat, me chama aí depois no particular, que aí eu oriento. Mas, ó, tem algumas salas aqui, já falei com a Manuela, só com a Manuela do segundo um, ninguém me mandou mensagem lá ainda. No segundo dois, eu falei com o Rian, com o Carlos, com a Isabela Caroline, tá? E no segundo três, eu conversei já com o Charles e com a Ana Luísa. Acho que foram só com esses que eu conversei até o momento. Então, ao final da aula de hoje, vocês devem entrar no chat e mandar um oi lá, tá? Para poder registrar que vocês participaram da aula de hoje. Tranquilo? Dúvidas quanto ao chat? Ninguém fala nada, eu vou seguindo aqui. Também coloquei nessa semana, eu acho, uma relação aí das notas, tá? Não chega a ser bem uma nota, mas é uma confirmação da entrega das atividades, no dia 15 de junho. Então, nós já tivemos até agora 4 semanas do PET, não é verdade? São 4 semanas do PET e um exercício complementar que eu passei, o exercício 03. Então, aqui, ó, se tiver um na frente do seu nome na atividade, significa que você fez a atividade, enviou lá pelo Google Sala de Aula, eu já recebi e já dei o visto. Observem aqui, por exemplo, a Giovana, ela já entregou cinco atividades, as 4 semanas do PET e o exercício 03. A quarta semana do PET, o ideal é que seja enviada hoje, tá? Então, a Giovana já enviou, a Natália enviou, a Manuela também, só que eu esqueci de colocar que ela enviou aqui, eu já consertei no meu arquivo, depois eu posto. Então, acompanhem por aqui o envio das atividades. E se vocês tiverem contato com algum colega que ainda não está fazendo, peça para ele entrar aí no Google Sala de Aula e fazer. Aí, se ele tiver dificuldades, para me chamar também, eu oriento no particular.
Mas é muito importante que vocês completem essas atividades ainda essa semana, tá? Na semana que vem, nós vamos fazer um levantamento final de quantos alunos fizeram as atividades. Então, aqui, semana 2, ó, a Isabela também já fez os 5 exercícios, Maria de Nilma também. Então, quem ainda não viu, acompanhe por lá. Vi que alguns alunos fizeram depois que eu fiz o levantamento, né? Aí, ó. Por exemplo, esses 3 aqui, a Cássia, a Helena e a Lohane, eu ainda não lancei lá na minha planilha, mas eu vou lançar. Tá? Dá um tempinho aí. Deixa eu ver por último, o segundo 3. No segundo 3, somente a Raiz, o Pedro, fez as 5 atividades. Então, o restante também se completar essas funções. Dúvidas aí quanto ao levantamento da atividade? Se tiverem dúvidas também, vocês podem clicar em comentários, né? E aí faça algum comentário aqui, ó, em comentários da turma. E aí a sala toda vai ver a sua pergunta e eu posso responder por lá também, se tiver algum erro ou alguma dúvida que vocês tiverem. Dúvidas quanto ao levantamento? Cristiane. Cristiane. Tá, então já que ninguém tem dúvidas quanto ao levantamento das notas, vamos passar aí para a correção dos exercícios que eu havia deixado. Para aqueles que chegaram depois, bom dia a todos aí. Ontem à noite eu também coloquei já para vocês a correção dos exercícios da aula de hoje, tá? Então já está também no Google Sala de Aula, ó, chama Complemento 04, correção do exercício 3, sobre princípio aditivo. Tá? Então já resolvi os exercícios aí que nós vamos discutir na aula de hoje. Aí só uma explicação aí que tem algum pessoal que está tendo um pouco de dificuldade dos nomes que eu estou utilizando aqui no Google Sala de Aula. Então, observem o seguinte, tudo que nós estamos fazendo, eu tenho colocado aqui na parte de matemática, né? Em cada uma das salas. Como que está organizado? Se vem aqui, ó, aula, tá? Aula com o número, a data, fez naquela aula. Essas aulas eu gravo, né, eu estou gravando a aula aqui hoje, e depois eu disponibilizo elas aqui. Ó. Então, se você perdeu, é só você clicar nesse link aqui do YouTube, que vai ser exibida a aula integralmente. Tá? Além da aula, eu disponibilizo complementos. E eu estou numerando esses complementos porque eu acho que fica mais organizado. O que é complemento? É o material complementar às nossas atividades. Então, eu já disponibilizei o complemento 1, que era uma paródia sobre o princípio multiplicativo. O complemento 02, que era um vídeo explicando a diferença do princípio multiplicativo com o princípio aditivo. O complemento 03 é a resolução do PET semana 3, tá? Então, tudo é complemento, material complementar. Então, a gente tem a aula, material complementar, temos exercício. O que significa exercício? São os exercícios que eu estou passando que não estão no PET. Então, nós já tivemos o exercício 2, sobre... foi aquele joguinho que a gente fez no Kahoot. O exercício 3, sobre o princípio aditivo. Eu pedi, ó, façam os exercícios do arquivo no seu caderno. Depois que terminar, tirem as fotos e enviem por aqui. Tá? Então, que é o que a gente vai corrigir daqui a pouco. Isso é exercício. E o PET, eu estou chamando de atividade. Tá? Então, são coisas diferentes. A gente que tá vindo aqui no exercício 3 e mandando o PET da semana. Não, são espaços diferentes. Exercício é algo a mais, é algo que eu estou passando que não está contemplado aqui no PET. E o PET são aqueles exercícios
obrigatórios que vocês têm que fazer. Tá ok? Dúvidas aí quanto à divisão dessas nomenclaturas? Ai, que ótimo. É um silêncio, né? Ninguém fala nada, só eu aqui. Então tá bom. Pode escrever aí. Quando eu perguntar, tem dúvidas? Aí você escreve, não. Ok, professor. Porque aí eu fico até. Não estou duvidando que tem alunos me ouvindo. 7 horas da manhã nesse frio, né? Às vezes ligou aí, ligou o Meet, desliga o celular e vai dormir. E eu tô aqui falando para ninguém. Aí, ó, só a Ana Luísa que tá me ouvindo. Isso, vamos participar aí através do chat, tá? E coloca aí a aula acontecendo e vai fazer outras coisas, né? Coisa feia. Pode fazer isso não, gente. Adiante. Expliquei aí a divisão da nomenclatura que eu estou utilizando. Vamos para a correção do exercício 3, princípio aditivo. Apenas 5 alunos fizeram aqui do segundo 1, né? Deixa eu ver quem fez. Renata, Sabrina, Giovana, Manuela e Natália. No segundo 2, quem ainda não fez, fazer hoje ainda. Aproveitem que vocês têm um horário vago. Depois da minha aula, façam e me mandem. Tá? E eu vou passar a correção aqui agora também. Sala 2, 5 pessoas fizeram. Cássia, Helena e Lohane, Isabela e Maria Daniela. Ok, deixa eu ver a última sala também, rapidinho aqui. Até todos chegarem. Exercício 3. 6 pessoas fizeram. Pouco, né, gente? Pouco. Arthur, Lívia e Iago. E Franciele, Maria Eduarda e Pedro. Vamos lá. Corrigindo aí o exercício, o que pedia o exercício sobre princípio aditivo? Nós já vimos aí a diferença básica, né? Nós temos, dentro da análise combinatória, dois princípios. Dois princípios. O princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Qual que é a diferença desses dois princípios? Os dois são utilizados na análise combinatória, mas eles vão se diferenciar aditivo. O que vai caracterizar a diferença dos dois aí? O multiplicativo, como o próprio nome diz, está associado à multiplicação, vezes. E o princípio aditivo está associado à adição, que é o mais, somar, tá? Quando eu identifico que o meu problema está relacionado ao princípio multiplicativo, eu multiplico as minhas possibilidades. Quando eu observo que o problema está relacionado ao princípio aditivo, eu devo somar, adicionar as minhas possibilidades. O nome é bem intuitivo, né? Também que o princípio multiplicativo também é chamado de princípio fundamental da contagem, tá? PFC. Tá? Mas, professor, olhando um exercício na prática, como que eu vou diferenciar se é princípio multiplicativo ou aditivo? Uma das diferenças está associada ao conectivo e no princípio aditivo, ao conectivo ou. Exemplos. Se eu tenho que utilizar uma camisa, né? Eu quero saber de quantas formas eu posso combinar uma camisa com uma calça. Como que eu vou me vestir? Eu vou me vestir utilizando uma camisa e uma calça. Então eu tenho elementos de um conjunto que vão se associar a elementos de outro conjunto. Aí eu vou associar um elemento daqui e um elemento daqui. E isso pode ter vários e vários conjuntos, tá? Mas eu sempre vou associar e calça e camisa.
um de cada conjunto. No princípio aditivo, eu vou escolher, tá? Ou eu utilizo a camisa branca ou a camisa verde. Eu não vou usar as duas camisas ao mesmo tempo. Então eu tenho que fazer uma escolha. Por isso eu tenho o princípio aditivo, tá? Parece meio bobo, mas isso daí costuma confundir alguns alunos. No aditivo, eu faço escolhas. Uma outra característica é que no princípio multiplicativo eu tenho conjuntos diferentes. Eu tenho o conjunto das calças, o conjunto das camisas, o conjunto dos sapatos. São diferentes, são de natureza diferente. No princípio aditivo, estão todos dentro do mesmo conjunto. É tudo camisa, tá? É tudo camisa. Só que elas vão diferenciar pelas cores, por exemplo. Então, vamos aí. E já vou deixar adiantando, né, que o exercício do PET da semana 4, aqueles que já fizeram esses exercícios, observaram que, deixa eu abrir eles aqui, ó. A semana 4 do PET vai trazer exercícios que juntam os dois princípios. Então, no mesmo exercício, eu tenho que utilizar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Aqui, ó. Esses exercícios aqui da semana 4, que nós vamos corrigir amanhã, tá? Então, ele vai utilizar as duas situações, mas amanhã a gente fala sobre isso. Vamos para a correção. O que o exercício 1 pedia? Lembrando que não precisa copiar a pergunta, né? Então, isso aqui você não precisa copiar, esse enunciado. O exercício pedia: copie o texto abaixo. Então, você tem que copiar. Vi alguns trabalhos aí, algumas tarefas incompletas. Tem que copiar essa teoria toda bonitinha no caderno. Estão bonitinho, deixei coloridinho para vocês verem. Tá? Algumas coisas que eu quero destacar. O princípio aditivo, ele vai se apropriar de alguns resultados da teoria dos conjuntos que vocês estudaram no ano passado, no primeiro ano. E uma das coisas que me diz, lá na teoria dos conjuntos que nós aprendemos, é a respeito da união de elementos, quando eu vou contar elementos da união de dois conjuntos. Então, dados dois conjuntos, eu vou unir os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Esse sinal que parece um U é o sinal de união. E esse N aqui, ó, N, e depois você abre os parênteses, significa número de elementos. Então, o número de elementos da união do conjunto A com B nada mais é do que o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos a interseção dos dois conjuntos. O que significa interseção? São os elementos que aparecem tanto em A como em B. Se você não descontar esses elementos, você vai contar ele duas vezes. Você vai contar ele no A e vai contar ele no B. Então, por isso que você tem que descontá-los aqui. Aí eu passei alguns exercícios, alguns exemplos bem simplesinhos, né? Vejam esse caso aqui, ó. Eu tenho pessoas que gostam da cor vermelha e da cor azul. Ao todo, 30 pessoas gostavam da cor vermelha e 50 pessoas da cor azul. 10 estão na interseção. Tá? O que é a interseção? Esses 10 aqui pertencem aos dois conjuntos. Pergunto, quantos elementos tem na união do conjunto A com o conjunto B? Ora, 20 mais 10, 30. 30 mais 40, 70. Ao todo eu tenho 70 pessoas entrevistadas. Se eu perguntar quantas pessoas gostam apenas da cor vermelha, apenas, uma palavrinha que vai fazer uma diferença aí, apenas da cor vermelha, 20 pessoas, tá? Quantos gostam de vermelho? 30 pessoas. Esses 20 mais esses 10. Vimos um outro exemplo aí, que é o diagrama de Venn clássico, né? Que é quando ele utiliza três conjuntos que se interrelacionam, tá? Então, eles têm partes em comum, ok? A partir de três conjuntos, utilizar o diagrama para 4 conjuntos, tem jeito? Tem, mas vai ficando um pouquinho mais chato de se trabalhar. Então, o mais comum é nós utilizarmos o diagrama
para 3 conjuntos. Observem aqui, ó, a quantidade de estudantes que gostam desses idiomas, né? Inglês, italiano e espanhol. Quantas pessoas gostam de inglês? Quantas pessoas gostam de inglês? Então, eu teria que somar todos que estão nesse conjunto aqui, ó. 5 mais 7, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 9, 23. Então, 23 pessoas gostam de inglês. Quantas pessoas gostam de inglês e italiano? 9. 9, não, desculpa, 12 pessoas. 5 e 7. 12 pessoas gostam de inglês e italiano. Lembrando que esse 7 aqui, que está no meio, pertence aos 3 conjuntos. Tá? Então, fica bem atento aí que esses pegas, né, no enunciado da questão vão fazer muita diferença. Primeira situação, exercício aí que vocês tinham que resolver. Não precisa copiar as perguntas, mas se copiar as perguntas eu agradeço, tá, gente? Eu prefiro que copiem, porque eu acho que fica mais organizado. Mas tudo bem. Para ir de uma cidade A até a cidade B, dispomos de 5 empresas de ônibus, 3 de aviões e uma de navio. De quantos modos podemos viajar de A até B? Pergunto, esse exercício, ele se refere ao princípio multiplicativo ou ao princípio aditivo? Atenção, né? Para ir da cidade A até a cidade B, para ir até B, eu vou escolher um desses meios de transporte. Então, ou eu vou de ônibus, ou de avião, ou de navio. Eu não vou associar um com o outro. Ou é um, ou é o outro. Se eu for de ônibus, eu não irei de avião. Se eu for de avião, eu não irei de navio. Quantas possibilidades eu tenho para ir de A até B? Olha, uma aula participativa. Vamos ver o chat que deve estar bombando aqui de alunos participando. Isso. Ninguém me respondeu. Que interessante. Alguém pode colocar a resposta aí no chat, por favor? Ou abrir o microfone? De quantas formas diferentes eu posso ir de A até B? Gente, tem alguém aí? Alguém está me ouvindo? Ah, repete para você, Márcio. Repetirei. Estamos corrigindo, Márcio, o exercício que eu deixei na semana retrasada, né? Tem um tempinho já. O exercício 2, que é sobre o princípio aditivo. Princípio aditivo da contagem. PAC. No princípio aditivo, no exercício 2, estou perguntando aqui, para ir de uma cidade A até a cidade B, eu disponho de 5 empresas de ônibus, 3 de avião e uma de navio. De quantas formas diferentes eu posso viajar de A até B? Já 15 tem formas. Como você fez isso, Danilma? Ah, não. Eu já entendi o que você fez pensando aqui, ó. Não é 15. Que eu imagino que a Danilma tenha feito? 5 vezes 3 vezes 1. 5 vezes 3 vezes 1, 15. Não. Nós estamos fazendo o princípio. 9 formas diferentes, certo, professor? Oi? 9 formas? 9 formas diferentes. Essa seria o correto. Porque eu tenho que utilizar o princípio aditivo. Então, eu tenho aqui as empresas de ônibus, conseguem ver os 5 aqui, né? 5 linhas de ônibus, mais 3 linhas de avião, mais uma de navio. Então, 5 mais 3, 8. 8 mais uma, 9 formas diferentes. Professor, precisa fazer esses conjuntinhos coloridinhos aí? Não, não é obrigatório, não. Se você tiver feito simplesmente colocando 5 mais 3 mais 1, 5, mais 3 mais 1 igual a 9 formas, já está valendo, tá? Já é a forma de resolver aí o exercício. Mas eu estou mostrando para vocês
que esses são conjuntos disjuntos, ou seja, eles não têm parte em comum. Exercício de número 2. É até meio bobinho esse exercício, né, gente? Bruna tem 3 camisas rosas, 2 camisas brancas e 2 camisas verdes, sendo todas camisas com detalhes diferentes entre si. De quantas maneiras ela pode escolher uma dessas camisas para vestir? Observem que ela tem que fazer uma escolha. Só que ou ela vai utilizar a camisa rosa, ou a branca, ou a verde. Ela não vai utilizar mais de uma camisa ao mesmo tempo. Ela tem que escolher. Observem também que tudo é camisa. Tudo camisa. O que que isso significa? São todos elementos da mesma natureza. E vou pôr camisas aqui para eu poder colorir, né? Que senão eu não posso. E 2 camisas. Tudo é camisa. Qual é o princípio a ser utilizado? Aditivo. Adição. Aditivo, adição. Então, o que que eu tenho que fazer? 3 mais 2 mais 2. Isso que vai dar 7. 3 rosas, mais 2 brancas, mais 2 verdes. 7. 7 formas diferentes. Gente, é até infantil esses exercícios, né? Depois que entende que é princípio aditivo, é mais redondinho, chega a ser bobo o exercício. Vai ficar interessante quando a gente misturar tudo, né? Quando misturar os 2 princípios, aí vai ficar um pouco mais legal. Então, ó, exercício 4. Qual o número de elementos da união dos conjuntos A e do conjunto B, tá? Então, eu vou unir esses 2 conjuntos. Quantos elementos eu terei? O que alguém pode fazer rapidamente é pensar. Quantos elementos tem no conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos tem no conjunto B? 1, 2, 3, 4. 6 mais 4. 10. Será? Não. Já vemos que não é isso. Por quê? Eu tenho elementos que se repetem. Eu tenho elementos que pertencem aos 2 conjuntos. Então, eles não podem ser somados, eles não podem ser contabilizados 2 vezes. 9. Pode falar alguém? 9. Isso, vamos ver por que que é 9. Porque o que se repete 2 vezes, então ele vai ser contado apenas uma vez. Isso, Marcos, muito bem. Falou bem resumidamente. Mas eu quero te mostrar matematicamente por que que é isso. Tá? Então, ó, sabemos que o conjunto A é formado por esses elementos. 3, 6, 9, 12, 15, 18. O que são esses elementos aqui? Alguém consegue chutar algum palpite? 3, 6, 9, 12, 15 e 18? O que esses elementos têm em comum? Múltiplos de 3. Muito bem, Márcio, muito bem. Muito bom, professor. Todos esses são múltiplos de 3. Quem falou aí que eu não vi? Eu, Márcio. Além do Márcio. Tá, adiante. No conjunto B, os elementos 5, 10, 15 e 20. Múltiplos de 5. Múltiplos de 5. Vou unir esses 2 conjuntos, tá? Vou pegar todos esses e vou juntar aqui. Aí eu terei a união de A com B. Então vai ficar 3, 5, 6, 9, juntei todos. Observem que... Aí eu só coloquei... Vocês podem, não obrigatoriamente, tem que ser na ordem crescente, tá? Vocês podem colocar como vocês quiserem. Mas eu acho mais organizado por na ordem crescente. A interseção. Existem elementos que pertencem aos 2 conjuntos, que pertencem a A e a B? Sim, o elemento de número 15. Então, eu tenho que descontar ele, eu não posso contar ele 2 vezes. Aqui vocês já poderiam contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos na união de A com B. Mas vamos mostrar que o princípio aditivo, na sua forma algébrica, ele vale. O que me diz o princípio aditivo?
que o número de elementos da união de A com B é dada pelo número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Então fica, quantos elementos tem A? 6. Quantos elementos tem B? 4. Quantos elementos tem na interseção entre eles? 1. 6 mais 4, 10. 10 menos 1, 9. 9 elementos aí na união desses dois conjuntos. Lembrando que esses são conjuntos não disjuntos, ou seja, eles têm elementos em comum. Aí eu não fiz o diagrama aqui não, mas não precisa. Tem elementos que pertencem aos dois conjuntos. Aí, gente, o exercício poderia vir formulado de outra forma, né? Considerando o conjunto dos números naturais até 20. Qual é o número de elementos que são múltiplos de 3 e de 5? Tá? Essa seria uma reformulação do exercício. Porque aqui eu tenho os múltiplos de 3 e aqui os múltiplos de 5. Qual elemento pertence aos dois conjuntos? Adiante. Dúvidas, gente, quanto ao exercício 4? Não. Obrigado por me responder, Giovana. Eu imagino ter respondido. Exercício 5. Em um final de semana, uma casa de espetáculos ofereceu ao público 2 tipos de dança diferentes, tango e valsa. De um grupo de pessoas entrevistadas que assistiram a pelo menos um dos tipos de dança, 90 assistiram ao tango, 100 assistiram à valsa e 30 assistiram a ambos. Qual o número de pessoas que foram entrevistadas? Duas formas de exercício. 130? Por quê? Por que, Marcos? 130? Ó, 90 assistiu tango, 100... Porque soma a quantidade de pessoas que preferem cada tango mais valsa, menos o que prefere os dois. Exatamente. Quem falou foi a Sabrina ou a Isabela? Sabrina. Sabrina. Muito bem, Sabrina. É isso. Utilizando o princípio aditivo, vou utilizar a forma algébrica aqui, ó. Vou utilizar essa fórmula e depois eu mostro o desenho dos conjuntos aí para vocês. Ó. Primeiro, eu tenho 2 conjuntos, né? O conjunto das pessoas que assistiram tango e valsa. Então, é o conjunto A e o conjunto B. Quantas pessoas assistiram? E a gente quer saber quantas pessoas foram entrevistadas. Ou seja, quantos pertencem aos 2 conjuntos. Quantas pessoas assistiram tango? 90, que é o número de elementos de A. Quantas pessoas assistiram valsa? 100. Menos, existe um grupo que assistiu as 2 coisas. Então, ele pertence aos 2 conjuntos. 30 assistiram a ambos. Quantas pessoas foram entrevistadas? 90 mais 100, 190. 190 menos 30, 160 pessoas foram entrevistadas. Ok? Olha aí um exemplo aí no diagrama, né? Eita, meu diagrama. Aqui. Tem um conjunto das pessoas que viram tango e as pessoas que viram valsa. Existe um elemento em comum que pertence aos 2 conjuntos. Quantas pessoas assistiram tango? 90. 60 mais 30. Quantas assistiram valsa? 100. 30 mais 70. Ao todo, quantos foram entrevistados? 30 com 70, 100. 100 mais 60, 160. Uma pergunta diferente seria: quantas pessoas assistiram apenas ao tango? 60. 60. Não pode ter assistido o outro, tá? Professor, mas eu ainda prefiro esse tipo de exercício, sim, ele é delicado, né? Mas muitos alunos tendem, né, a associar esse valor, esse 30 aqui, como um conjunto separado. Então a pessoa pensa assim: eu tenho 90 que viu tango, 100 que viu valsa e 30
um terceiro conjunto que viu os três. Aí soma tudo. Mas eu não posso esquecer que esse valor aqui, ó, já está representado nos outros dois conjuntos. Essa daí eu tinha confundido. Pode falar, Márcio. Essa daí eu tinha confundido com a anterior, por isso que eu falei 130. Pensei que ia ter que tirar as coisinhas. Porque se fosse para ter que tirar. Então, Márcio, vê esse agora, ó. O 6. Gente, é praticamente igual. O negócio vai ficar mais chatinho no exercício 7 e no 8. Mas esse aqui é só ler com atenção. 6. Num fim de semana, um cinema exibiu 2 filmes, um romance e uma comédia. De um grupo de pessoas entrevistadas, olha, o professor está tão pobre nos exemplos que tudo é isso, é pessoa entrevistada, né? Nossa, falta de criatividade. Um grupo... Alguém quiser entrar aqui? Não, né? Um grupo de pessoas entrevistadas, 45 assistiu romance, 50 comédia, 15 assistiu a ambos, ou seja, aos dois, a comédia e ao romance. Quantas pessoas foram entrevistadas? 110? 80. Por quê? Giovana e Márcio, justifiquem aí. Márcio, Porque soma justifica o seu. 40. Pode deixar a Giovana, já começou? Então vou deixar a Giovana. Porque soma 45 mais 50 menos 15. Menos 15. Exatamente. Então eu terei aplicação direta do princípio aditivo. Vou voltar aqui. Gente, eu vou copiar para ficar mais fácil para eu resolver. Um Ctrl C, né? Facilitar minha vida aqui. Ó, no conjunto A eu tenho 45. No conjunto B, 50. Na interseção entre eles, nos dois conjuntos, eu tenho 15. Então fica, como a Giovana diz, 45 mais 50, 95 menos 15, 80 pessoas entrevistadas. Ok? Agora eu entendi. Então vai somar os dois primeiros menos o terceiro. Exatamente. Só que não fica aí nessa, né, o Márcio, assim, de os dois primeiros com o terceiro. Não. Você soma o total de conjuntos do elemento, total de elementos do conjunto A, mais o total de elementos do conjunto B, menos a interseção entre eles. Porque se eu colocar o exercício diferente, por exemplo, do filme, né? Romance e comédia. 15 assistiu aos dois. 45 ao romance, 50 ao comédia. Se você coloca que tem que somar os dois primeiros, vai ficar errado. Não é os dois primeiros. Você soma o total de elementos do conjunto A com o do conjunto B e subtrai a interseção. Então fica essa representação aqui, ó. 30 mais 15 mais 35. 80. Ok? Pergunto. Quantas pessoas assistiram aos dois filmes? 15. 15. Quantas assistiram apenas comédia? Quantas assistiram apenas comédia? 35. 35. Pronto, chega, vamos para frente. Aqui, ó, esse é mais interessante, né? Antes do lançamento de uma marca de refrigerante, uma empresa fez uma pesquisa. Tudo é pesquisa, para saber os entrevistados. Nossa, não é interessante, a mesma coisa. Só que dessa vez ele tem 3 opções: tangerina, laranja e limão. Ao final, fez o levantamento lá. Qual o número total de entrevistados? Então eu tenho aqui. Ninguém? Não tem ninguém, né? Todo mundo escolheu um sabor. Então, 110 quis laranja, 90 quis limão, 90 quis tangerina. Só que desses conjuntos aqui, eu tenho 47 quiseram laranja e limão, 40 laranja e tangerina, 30 limão e tangerina. Ok? Então, esse valor, ó, esse 47, está dentro desses conjuntos, do laranja com limão. E todos que gostam dos 3 sabores, deu 17. Quantas pessoas foram entrevistadas? É muito comum esse tipo de exercício em provas, tá? Por quê? E o que é a primeira alternativa? O que aparece como letra A?
a somatória de todos. Tá? Você vem, soma todos, você vai ter a letra A. Tá errado, é um pega. Por quê? Eu tenho que utilizar o diagrama. Qual o diagrama? Diagrama de Venn, né? Venn com 2 N's. Está aqui na teoria. Diagrama de Venn ilustra o princípio aditivo, tá? Como é o diagrama de Venn clássico? É tudo que Não for é o das bolinhas? uma junto com a outra, chama diagrama de Venn. Mas o mais comum dele é esse, ó. São 3 conjuntos que se interrelacionam. E eu tenho um conjunto aqui. Ah, não, tem um número de pessoas que não quis nada, eu não estava vendo. Que é o 20, que é aquele que não quer cor nenhuma. Então, ele é um conjunto disjunto dos demais. Ele não tem parte em comum. Como iniciar a resolução desse exercício? Eu tenho que partir do valor que todos gostam. Então, começa sempre com 17. Tá? Aí, eu vou fazendo continhas de subtração. Então, ó, quantas pessoas estão no conjunto A e B? Conjunto A e B é laranja e limão, tá? Esse é o A, esse é o B, esse é o C. Ok? Esses são os 3 conjuntos aqui. A, B e C. Não quis escrever o nome lá. Ó, 17 pessoas gostam dos 3. 47 gostam de A e B. 47. Se eu já tenho 17, quanto que falta? 30, tá? Então, 47 pessoas gostam do conjunto A e B. Quantas pessoas gostam do conjunto B e C? 30, porque eu já tenho 17 mais os 13 faltantes. 30, ok? Quantos gostam de A com C? 40. Eu já tenho 17, faltam 23. Pergunto, quantas pessoas gostam de laranja e tangerina? Laranja e tangerina. A e C. 40 pessoas. Seria isso daqui. Quantas que gostam apenas de laranja e tangerina? 23. Tá? E aí é fazer continha, bobinha até, e lembrar que o somatório desse conjunto A tem que ser igual ao que está aqui. Será que vai bater? Ó, 17 com 23, 40. Certo? 30, 40. 40 com mais 30, 70. Para 110, estão faltando 40. Então, 70 com 40, 110. No conjunto B, 13 com 17, 30. 30 mais 30 daqui, 60. Mais esse 30, 90. 90 pessoas gostam de limão. E por fim, o conjunto C com raciocínio semelhante. Vou agilizar aqui. Ao final, só somar isso tudo, tá? Soma. Quanto que deu aqui? 110, que é esses daqui, mais 30, 140, mais 13, 153. 153 mais 37, 160, 190. 190 mais 20, 210. Tá? 210 pessoas foram entrevistadas. Tranquilo? Dúvidas? Comentários? Sugestões? Não, professor. Muito obrigado. Exercício 8. Exercício 8. Na escola de 3 idiomas, Paraná, fez uma entrevista. Quer saber? Aqui mudou o exercício um pouco. 410 alunos foram entrevistados. Mas a ideia é a mesma, né? Onde 165 escolheu inglês, 150 espanhol, 120 francês. 75 inglês e espanhol, 55 inglês e francês, 50 espanhol e francês. 35 os 3 idiomas. Quantas pessoas, X pessoas, escolheram informática, tá? A ideia é a mesma, você tem que descobrir, você já tem um total de alunos, você tem que descobrir quantos responderam a essa pesquisa aqui, ó.
os idiomas. O que sobrar é o que fez informática. E aí monta os conjuntinhos. Eu tenho um arquivozinho aqui do Excel. Alguém anota esses valores aí para mim nessa ordem, ó. Inglês, espanhol, francês, inglês, espanhol, inglês e francês, espanhol e francês. E depois todos, e vai me ditando aí, por favor. Eu tenho uma planilhazinha do Excel, que eu gosto muito, que é a planilha sobre análise combinatória, né? Então tem várias coisinhas aqui que a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Anagramas, fórmula do arranjo, da combinação, e nós estamos estudando aqui, ó, o diagrama de Venn, tá? E esse diagrama, ele já vai preencher o diagrama automático. Adoro o Excel. Conjunto A, que é o número de pessoas que gostam de inglês. Quantas pessoas gostam de inglês? Alguém me fala aí. Isso, 165, obrigado. 165 pessoas gostam do conjunto A. Tá? Aqui, ele já colocou direto, porque ainda não tem os outros valores. Ele vai depois fazer as continhas para a gente. Quantas gostam do conjunto B? Já que ninguém pode falar, eu abro e pego, não tem problema. 150. Não vai quebrar minha mão aqui, né? 150 do conjunto B. Do conjunto C, 120. Então, eu iniciei o meu diagrama aqui. Quantas gostam de A e de B? Que é o Inter. 75. 55. 50 e 35. Quantos não gostam de nada? Não sei. Aí a gente vai descobrir. X. Então, ó, ele já montou o diagraminha, como que o diagrama tem que ficar. Ele pega e, para obter esses valores aqui, ele subtrai, né, do conjunto. Então, ao todo, quantas pessoas foram entrevistadas? 290. Professor, da onde saiu esse número? Da onde? Soma, tá, gente? Você pode ir somando todo mundo que está aqui, com todo mundo que está aqui, com todo mundo que está aqui, você vai chegar em 290. Ok? Então, 290 alunos foram entrevistados, estão cursando idiomas. Eu sei que o total de alunos da escola é 410. Obviamente, eu tenho que fazer o total de alunos menos o que está cursando idioma, eu vou ter 120 alunos, que é aqueles que estão cursando informática. Se eu colocar aqui, ó, informática, que equivale a nada, né, que é quem não quer nenhum idioma, eu terei 410, como propõe o exercício. Então, a resposta aí, acho que é o último exercício, 120. Exercício 9, tá? Exercício 9. Numa confeitaria, há 5 sabores de picolés e 3 de salgados. Suponha que Maria tenha permissão para tomar um picolé, o que está aqui? Ou comer um salgado. Tá? Ou seja, ela vai pegar ou o picolé ou o salgado. Quantos são os possíveis pedidos que Maria pode fazer? 8. Ela tem. Qual o princípio aqui? Aditivo. 5 mais 3, 8. Certo? 8 opções. Se ela tiver que escolher, que é a letra B, se ela tiver que escolher um salgado e um picolé, essa é a conjunção, tá? Conjunção até aqui na aula de matemática. Conjunção e. Qual é o princípio que eu vou utilizar aqui? Multiplicativo. Multiplicativo. Eu vou multiplicar as minhas opções. Então, eu tenho 5 opções de picolé, 3 de salgado. Ao todo, eu terei 15 opções. Qual é a forma, né? Qual é o diagrama? Qual é a ilustração do princípio multiplicativo? De árvore. Exatamente. A árvore das possibilidades. Está aqui a nossa árvore, né? Eu vou associar. É necessário fazer árvore, professor? Não, não é. Ficar sempre atento. Eu coloco, Sabrina, só para poder reforçar o conceito. Mas ficar muito atento ao que o exercício pede. Se ele te pede... Ok. Quantas? É só o valor. É só pegar e colocar 15.
tá? Mas eu gosto de mostrar que tem a árvore bonitinho. Óbvio que se você quiser fazer a árvore, tenho certeza que vai ficar muito mais bonito o seu caderno, né? Vai ficar muito mais completo. Mas não é obrigatório. Nossa, professor, essa árvore Chega. me deixou ridículo. Como é Realmente, que vai é? ficar muito mais completo, ao tamanho da árvore. Isso, vai ficar bem bonito, né? Vai belezar. Não, bonito não, completo. É, bonito e é feio. completo. Não, gente, ó, tô brincando, nem bonito nem feio. Não precisa fazer a árvore, tá? Faz só a continha. Eu tô mostrando que é só você já entender o que é árvore, é só para ilustrar, não precisa não. Até porque, gente, nós temos que entender o seguinte: na verdade, não fica bonito. Eu vou retirar o que eu disse. Vai demonstrar que você ainda está utilizando conceitos primários. Se você entende o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, não fica desenhando para você ver. Vai e aplica a fórmula de uma vez, né? Você já entendeu? Então é só fazer imediatamente isso. Meninos, não se esqueçam que amanhã, eu estou terminando, tá? Se chegou atrasado, eu vou terminar minha aula com calma. Amanhã nós temos aula às 7 horas da manhã, e na aula de amanhã, vou corrigir o exercício da semana 4, tá? Então amanhã eu faço a correção da semana 4. Da correção de hoje, já está disponível no Google Sala de Aula. Quem não acompanhou pode pegar e copiar por lá. E também vocês têm que me mandar um oi lá no chat. Terminando a aula, me mandam um oi. Se tiverem dúvidas, conversem comigo pelo chat do aplicativo Conexão Escola. Tranquilo? Se ninguém tem dúvidas, vou encerrar aí. Alguém tem dúvidas, gente? É mandar oi ou colocar nome? Não, pode colocar só oi, porque ele já traz o nome completinho de vocês. O nome que está salvo lá no diário, ele coloca aqui. Ok. Uriel, seria até interessante você tentar entrar no aplicativo, se o Uriel estiver me ouvindo ainda, porque o seu nome não está no diário, né? Eu quero ver em que sala que você vai aparecer, porque você não está nessa sala aqui. O Uriel, o Jair não estão no diário da secretaria. Gente, então, tchau, bom descanso. Aproveitem aí o horário vago para fazer os exercícios. Até amanhã.